Então vamos lá, né? O ângulo não ficou tão bom, mas no próximo vídeo eu prometo melhorar isso. Vou colocar um pouquinho de pó solto para proteger, né? Caso venha cair alguma sombra, alguma coisa na pele. Com a esponjinha, eu vou tirando o excesso, espalhando o corretivo, que ele acaba acumulando nas linhas porque não está selado. Não selamos o corretivo propositalmente, porque vamos utilizar ele assim mais molhadinho para fixar o nosso esfumado. A primeira sombra que eu vou usar é a sombra Cora da Fendi. Ela vai ser a base do meu esfumado e eu uso muito essa sombra para fazer base de esfumado porque ela tem esse tom muito lindo. Ela é um marrom quente, meio telha, então fica muito legal para fazer base. No momento eu tô só aplicando com o pincel 140 da Dye Makeup. E a segunda sombra a ser aplicada é a sombra Ciar da Fendi também. Ela é um tom de bege, meio nude, e ela é um tom bem mais claro que a Cora, pra gente poder esfumar as bordas. Então, com esses dois tons de marrom, um médio e um bem mais claro, eu faço esse degradê do olho mais neutro e mais iluminado. Mesmo utilizando sombras mais claras, não podemos ter preguiça de esfumar, né? Tem que esfumar bem, sem preguiça, para não ter nenhum tipo de marcação. Com o pincel 135 da Dye Makeup, eu volto com a sombra Cora e eu vou escurecer um pouquinho mais esse cantinho externo do olho. Então, aplico um pouquinho mais de sombra, só para dar um pouco mais de profundidade mesmo. Para iluminar abaixo da sobrancelha, eu vou usar a sombra Perolada da MAC, o nome dela é Vanilla. Eu adoro essa sombra, ela é multiuso. E o esfumado tá pronto, gente. Agora bora fixar o nosso pigmento com a cola de glitter da Too Faced. Vou aplicar com o dedo mesmo, dividir esse pinguinho e dando batidinhas nesse começo do olho, no cantinho interno, onde vai vir o pigmento. Espalha bem para não ficar nenhum acúmulo de produto. O pigmento nude champanhe que eu vou usar é o 19 da Bitarra, eu acho ele muito lindo. E eu tô aplicando com um pincel fofinho, esse é um da Dylos, para também o pigmento ficar espalhadinho e esfumado, não ficar marcado nas bordas. Então eu aplico com pincel fofo. Com o pigmento perolado da Bitarra, esse é o 20, eu vou iluminar o cantinho interno do olho, fazendo aquele pontinho de luz que a gente tanto ama. Às vezes cai um pouco de pigmento na sobrancelha, então com o pincel e com a escovinha eu vou limpando e se precisar eu dou uma retocada na sobrancelha. Com a parte da sombra superior concluída, a gente já pode varrer esse pozinho solto, que foi a nossa proteção, e sempre cai um pouquinho de sombra, um pouquinho de pigmento. Então esse pó solto, ele é para proteger a nossa pele, quando a gente varrer ela vai estar intacta. Para fixar o esfumado inferior, eu vou usar esse lápis branco da Maybelline. Na verdade é um lápis para sobrancelha, mas eu uso ele para o olho mesmo. Então ele vai ser o nosso fixador do esfumado. Se você não tiver o lápis branco, você pode usar até mesmo um fixador de sombra ou um corretivo. Mas nesse caso eu estou usando mesmo para fixar a sombra. Aproveitar, vou dar uma retocada no meu pontinho de luz com a sombra 20 da Bitarra. Vou colocando, reforçando o cantinho interno do olho. Com o pincel de precisão e a sombra marrom da Fendi, a Cora, sim, exatamente a mesma sombra que usamos para fazer o esfumado de cima, eu vou esfumar a parte inferior do olho. E como a gente colocou o lápis bege, a sombra fixa muito mais rápido. Depois de dar aquela limpadinha, vou retocar, né, dar os toques finais no esfumadinho. Dou uma esfumadinha no cantinho do olho para juntar o esfumado inferior com o esfumado superior. Agora vamos para a parte mais difícil da make, né? Mesmo com tantos anos de maquiagem, o delineador sempre requer uma atenção especial. Eu uso o delineador em gel da Inglot e esse pincel é o 106 da Dye Makeup. Então, primeiro eu vou fazer o traço. Faço primeiro o traço nos dois olhos. Eu gosto de fazer o delineado por etapas para poder ter uma simetria.
Antes de puxar o gatinho, eu faço uma marcação com o olho aberto, da onde o meu traço deve sair. E o traço eu faço saindo dos cílios inferior. Então, eu faço a marcação nos dois olhos para depois puxar o gatinho. Agora sim, com o olho fechado, eu vou alongando o meu traço em direção à sobrancelha, com a mão bem leve, tentando fazer o traço mais reto possível. E sem puxar da ponta, a gente desce um pouquinho, eu vou unindo o meu traço e fechando o meu gatinho. Agora é só preencher e deixar todo uniforme. Achei que meu traço ficou um pouco tremido, então com o corretivo mais próximo possível da cor da pele dela, esse é o Taupe da Maquiê, eu vou dando uma acertadinha no traço, né? Vou corrigindo e vou apagando com um corretivo. Como passamos corretivo, um pouquinho de pó para selar esse corretivo e aproveitar, já dá um recorte na sombra, né? Dá um limite na sombra. Agora com pincel lápis em uma sombra mais escura, ou um pretinho ou um marrom escuro, na junção dos cílios inferior com o delineado eu vou dando uma esfumadinha, tá vendo? Só no cantinho eu aplico um pouquinho de sombra escura. Feito isso, agora é só limpar aquele pozinho solto que a gente colocou para selar o corretivo. O olho tá pronto para receber os cílios postiços, essa cartelinha do AliExpress, um cílios bem cheio, com essa cola super strong. Além de passar a cola nos cílios postiços, eu coloco um pouquinho de cola na pele, no cantinho interno. Esse cantinho tem um costume ruim de sempre estar descolando, então para isso não acontecer, a gente dá aquela reforçada na cola, então coloca nos cílios e coloca na pele, no cantinho. Enquanto tá secando, eu já vou para o blush. Esse blush lindo, meio malva, meio pêssego, é o Lovejoy da MAC, da linha Mineralize. Ele é muito lindo e eu tô passando com efeito bronzeadinho de praia, tá vendo? Passo na ponta do nariz, no queixo, na bochecha. O iluminador da vida, meu preferido, é o Soul Hollywood da Anastasia. Coloquei um pouquinho acima da boca, no queixo, coloco um pouco no nariz também. Mas o que apareceu nesse vídeo que eu fiz, eu vou explicar para vocês o segredo para você potencializar o iluminador. Acontece que quando a gente vai passar um iluminador numa pele que já está toda selada com pó, ele não fica tão brilhoso como deveria. Porque dois produtos em pó juntos acaba que não fixa tão bem. Então, para você turbinar o seu iluminador, a gente vai pegar um borrifador. No caso, eu usei um borrifador com água mesmo, mas você pode usar um Bruma, pode usar um Fix Plus. O importante é você borrifar de longe no pincel e umedecer o pincel para passar o iluminador. Agora, toma cuidado, tá? É bem de longe mesmo para não encharcar um pincel. Tem que ser uma leve umedecida, senão pode manchar a pele com o iluminador. O cílio já tá no ponto, na hora de ser colado, então com a ajuda de uma pinça fina, eu vou puxando a pele e vou aplicando os cílios postiços bem rente à linha dos nossos cílios. Tem que ficar bem juntinho mesmo para não ficar com divisão. É ideal que a sua cliente ou sua modelo fique com os olhos fechados durante esse tempo. Então, enquanto o cílio seca, a gente vai passando o batom. Para essa make, eu escolhi o batom Malva Inconfundível da Eudora. Ele tem um toquezinho metalizado. Mas o segredo para deixar aquela boca rosadinha, saudável, super natural, que nem parece que tá com batom, é dar aquela esfumadinha. Veja só, eu peguei um pincel pequeno de esfumar e eu tô esfumando o contorno da boca. Gente, sério, fica aquela boquinha bem natural e às vezes nem parece que você tá com batom. Acho que esse tipo de boca com essa make casa super bem. Bom, verificando se está tudo certo com os cílios, a minha modelo deu uma lacrimejadinha, então peguei o contonete, tirei a lágrima antes que escorresse, aproveitei, abri e descolei o olho.
Make quase finalizada. Por último, a máscara de cílios. Eu tô usando a Decolossal da Maybelline. Adoro essa máscara. Começo aplicando no cílios inferior. E para não ter chororô, na parte de cima, eu peço para ela fechar os olhos e vou aplicando o rímel com o olho fechado. Assim fica bem mais confortável. Aí eu tô alinhando com a pinça os pelos. Às vezes eles ficam enganchados por causa da cola. Então volto com o rímel, dou aquela reforçada e pronto, make finalizada! Prometo no próximo vídeo melhorar esse ângulo, tentar pegar mais de cima para vocês poderem ver melhor a sombra. Eu nem ia postar esse vídeo, mas enfim, decidi editar e postar mesmo assim. Espero que vocês tenham gostado. É muito fácil essa make, aposto que vocês vão conseguir fazer, tá? Então até o próximo vídeo. Beijos!